Fala, fala, fala. Este é o canal Evolucionismo, justamente. Cara, é, é, esse aqui não é um episódio do podcast. Eu tava ali matutando minha mente. Na verdade, eu tava pensando em algumas coisas. Eu me deu uma ideia, me veio uma ideia de criar episódios do podcast exclusivos de livros pelos quais eu vou ler o livro, né, e anotar as coisas mais interessantes. Eu já fiz algo bem parecido em um desses episódios aqui, acho que foi o episódio número 12, se eu não me engano, que eu falava sobre é, o livro Segredos da Mente Milionária, mas falei bem, de forma bem superficial e, além de tudo, na verdade não foi, ela foi superficial e meio maçante. Por quê? Porque foi meio de supetão. Eu não fiz da melhor maneira possível. Não, eu fiz da melhor maneira possível. Porém, não fiz da melhor maneira. Enfim, cara. É... Aí. Aí eu pensei. Aí sempre que vem uma ideia, a pessoa pensa: eu posso fazer isso. Que maneira? Aí eu pensei: eu tenho esse canal aqui do podcast que ele fala sobre evolução, né? Aí eu poderia criar uma playlist separada e tornar e fazer a playlist só de, de livros, podcasts exclusivos para exclusivos mesmo, de livros. E eu já tenho a ideia de alguns livros extremamente bons, muito bons. Exatamente, o poder da tem esse também, o poder do subconsciente. Não era isso que eu ia falar, mas os segredos da mente milionária. E o que mais me fez pensar em fazer essa playlist aí seria um quadro, né? Seria um quadro dentro do canal. E aí eu pensei, cara, eu posso fazer outro canal. Aí eu lembrei que eu já fiz uma vez algo bem parecido. Que foi, eu tinha um canal que eu gravei um vídeo sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. E eu gravei com o meu rosto e tudo. Inclusive eu mandei para muitas pessoas. Acho que tem uns 2 anos isso. Só que eu só fiz aquele. E depois acabei privando o canal, o vídeo, e meio que deletei o canal. Aqueles episódios corriqueiros de autossabotagem. Eu percebo hoje em dia que ali era lapsos de quebra dessas correntes mentais. Mas enfim, eu não me arrependo de ter feito isso. Só foi um período. Mas o conteúdo interessante. Conteúdo interessante. E já tinha essa ideia. Aí eu pensei, eu posso reaproveitar esse canal e fazer. O canal não foi apagado. Eu não nem lembro como é que tá lá, mas eu sei que tá em algum lugar. Mas não. Realmente o que eu vou fazer é um um quadro separado. Aí eu coloco organizado em playlists, em uma playlist na verdade. E aí eu vou bolar um nome. E aí é isso.
E aí talvez o canal deixe de ser exatamente podcast e evolucionismo, que é uma coisa muito limitadora para ser realmente um canal só de podcast, e o podcast seja mais um quadro, um quadro semanal falando da minha vida, sobre aprendizado, sobre erros, sobre conquistas, sobre vitórias, sobre derrotas, e fazendo toda uma análise da minha vida em relação à evolução em si. E aí seria esse o podcast Evolucionismo. E aí eu posso colocar isso em uma playlist no YouTube e em uma outra playlist fazer um podcast também nesse mesmo formato, falando de maneira livre. Só que aí, assim que eu terminar de ler o livro, eu faço uma seleção das melhores partes, coloco as melhores partes em palavras-chave, e aí eu vou, não que eu tenha um roteiro, mas eu vou pegar e, como se eu estivesse explicando aquele livro, o que eu entendi, o que foi melhor e o que foi de fato útil daquele livro ali. E aí eu vou comentar sobre. Achei bem interessante. Eu posso fazer isso aí de 15 em 15 dias, sei lá. É até também uma maneira pela qual eu vou tirar mais proveito das leituras que eu tenho. E também voltar a ler com mais frequência. E é isso aí, cara. É isso aí. Eu existem alguns livros, agora falando assim, se esse aqui sendo o primeiro episódio já dessa série, desse quadro sobre livros, e falando já de cabeça alguns livros, como eu já falei, Os Segredos da Mente Milionária, um livro espetacular, um livro que ele fala sobre antes de mais nada, antes de falar sobre os livros em si, eu quero falar um pouco sobre a minha vida em relação à leitura. E o porquê que eu acho interessante. E graças a Deus eu tive essa predisposição. E também agradeço muito a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito leitora, ela tem vários livros. E admiro muito a minha mãe por isso, inclusive. Porque ela saiu de uma realidade muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Que eu não sei se eu saindo da realidade que ela saiu, eu teria forças de chegar onde ela chegou. E não que minha mãe seja milionária, ostente por aí, não. Mas tem uma... Ela angariou muitos recursos para ela, e ela tá numa vida tranquila. Enfim, esse não é o caso. Mas talvez, de alguma maneira ou de outra, isso aí ela indiretamente, e olha, eu lhe digo indiretamente, porque se fosse diretamente, talvez não surtisse o efeito que surtiu. Mas como é que indiretamente ela me influenciou a começar a ler livros? Quando tinha vários livros, eu via lá a estante dela com muitos livros. E além de tudo, o fato dela ser professora é uma questão meio lógica, né? Ela ter muitos livros. Mas o fato dela ter muitos livros, não só da profissão dela, de professora, que ela também não fez só isso na vida, mas eu via lá muitos livros, bastante com muitos livros. E aí olhando, você vai olhando. E aí eu também, outra coisa que eu tive sorte,
Tem um livro mesmo, que eu vou até falar sobre ele. É, que o nome dele é... Acho que é Pare. É um livro bem... Uma estética bem coach mesmo. Mas... Eu acho que até o cara realmente ele é coach. É um cara americano não, ele é escocês. Acho que é Pare com essa merda de autossabotagem, um negócio assim. Mas é um livro muito bom. Muito simples e bom. Eu vou pesquisar aqui. Ah, caceta. Tinha desligado o Wi-Fi. E esse canal aqui, ele é maravilhoso porque eu não tenho, de fato, a mínima pretensão. Não é nem uma pretensão, é uma predisposição. Essa é a palavra. Pretensão pode ser que sim. De que venha a arrecadar algum fundo esse canal aqui, mas... Pera aí, deixa eu pesquisar aqui. Pare com... Ah não, acho que eu tenho até baixado aquele... Ele no YouTube. Deixa eu desligar. Vou desligar também o... Aí. Baramba, Shabalahara, downloads. Aqui. Pare com essa merda. O nome do livro. Caralho, eu desliguei o Xablau aqui. O nome do livro é Pare com essa merda. E que ele fala que é um livro sobre autossabotagem e sobre desenvolvimento pessoal. E basicamente ele usa a PNL, usa também algumas ferramentas para você conseguir mudar sua mentalidade. Aí ele tem uma coisa que ele fala uma linguagem bem simples. Aí ele fala que cada pessoa tem o seu estar lançado. O estar lançado é você tá... É o que você... o que você... Por exemplo, um dos jogos que mais... Um dos jogos não. O único jogo que eu tenho paciência de jogar. Inclusive eu não posso baixar porque a minha predisposição é de querer passar 24 horas jogando ele. É o Minecraft. Aí você pensa, caralho, um cara de 26 anos jogando um joguinho de criança. Não, cara, aquele jogo não é de criança. E eu passo 3 horas debatendo com você o quanto aquele jogo não é de criança. Pelo contrário, aquele jogo deveria ser obrigatório para todo estudante de engenharia. Principalmente engenharia elétrica. E todo estudante de filosofia. Aquele jogo é uma vida. Ele fala literalmente sobre a vida. Mas enfim, fazendo uma analogia aqui, ó. No Minecraft, você vai lá e coloca gerar novo mundo, né? Aí você spawna. Você spawna em qualquer bioma, existem vários biomas no jogo. Um bioma de taiga. E assim, cada bioma ele tem as suas particularidades. Então, basicamente, você vai ter seus prós e seus contras de cada bioma. Você vai ter mais animal, ou seja, você vai ter mais comida. Outro vai ter mais madeira. E cada peça dessas coisas aí, elas são muito importantes. Enfim, o seu estar lançado é o que você obteve ali na hora de spawnar, né? Só que na sua vida e não no Minecraft. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fictício. Joãozinho spawnou no país Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Chablauzinho da Silva Santos spawnou no Brasil também, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza. Teoricamente, Joãozinho ele tá em um estado mais predisposto a você evoluir na vida do que Chablauzinho. Uma cidade, na verdade, né? Por quê?
Além de tudo, eu morando aqui no Nordeste, eu sei que o Nordeste tem as suas dificuldades maiores do que alguns estados, por exemplo, do Sul e Sudeste. Então, só nisso aí, você já tem as suas particularidades, né? E o seu estar lançado. Não necessariamente Joãozinho, por nascer na cidade de Curitiba, vai ser mais evoluído do que Chablauzinho, por nascer na cidade de Fortaleza. Mas enfim, essa não é a questão. Voltando à minha história do estar lançado, e como isso aí é uma coisa que você pode parar e pensar. Todo mundo, dificilmente você vai ter uma pessoa que ela realmente ela foi lançada numa realidade que só tem coisas negativas. Assim, ela pode ter, se você pegar um papel e uma caneta e colocar todas as questões, basicamente de todas as áreas da vida, que é o quê? A área familiar, ou seja, a estrutura familiar da pessoa, se ela for uma boa estrutura ou não. A área financeira, se ela nasceu numa família em que tinha recursos e fartura, não necessariamente ser extremamente rico, ser podre de rico, como diz o livro. Mas você, por exemplo, o carinha faz 18 anos, ganhou um carro. Não necessariamente o pai precisa ser extremamente rico para fazer isso. Se o pai ele já tem um dinheiro, já tem, ele pode dar. A única diferença é, por exemplo, um cara que é extremamente rico vai dar uma Porsche pro filho. E um cara que não é extremamente rico, mas ele tem abundância ali, ele vai dar um quê? Um carro popular pro filho. Então, é, sei lá, 80 mil um carro popular hoje em dia. Caralho, bicho, quando eu era pequeno eu lembrava que um carro popular era 30 mil, 25 mil. Mas enfim, a inflação é isso aí. E aí o cara extremamente rico vai dar um carro de 1 milhão pro filho, né? Mas enfim, isso é só uma masturbação mental. Então você tem a área familiar, a estrutura familiar em si, do amor que o pai deu para os pais deram para o filho. Isso aí forma totalmente o caráter dele, da do do que essa pessoa vai ter, que é o quociente emocional. Eu acho que isso é um dos principais pilares da pessoa, viu? Eu acho que é um dos principais. Porque através do seu coeficiente emocional, você vai ser ou não uma pessoa corajosa, é, autodidata, uma pessoa que através não diante de desafios ela vai ter o discernimento de agir da maneira mais positiva possível no momento. Enfim, cara. Então, eu não vou adentrar muito. Isso aqui dá até um tema interessante para um podcast mais abrangente, mas existem as áreas familiar, emocional, financeira, social e tudo isso. E existe o estar lançado de cada pessoa. Eu tive lançado em um ambiente no qual, na verdade, eu via vários livros lá. E aí, isso aí é como se na minha mente aqui é como se eu estivesse fechando várias abas aqui. E aí voltando ao tema principal, que é os livros. Então eu via vários livros lá.
E isso aí foi interessante porque, sei lá, com uns 19 anos, mais ou menos isso. Acho que foi. Não, foi antes. Acho que com uns 17 anos. Eu tenho 26, é. Mais ou menos com 17 anos, eu comecei a ler. Acho que o primeiro livro que eu comprei foi O Poder da Ação. Inclusive eu tenho ele até hoje aqui. Maravilhoso esse livro, de Paulo Vieira. Um livro realmente que revira a sua vida. E se você colocar em prática ali, você vai ter pelo menos algumas melhorias pontuais na sua existência. E por que eu comecei a ler aquele livro lá? Porque eu acho que eu vi um vídeo dele no YouTube e resolvi comprar aquele livro lá. Ele tinha uma série de seis vídeos, se eu não me engano, sobre o livro. Enfim, e aí eu fui lá e comprei. E aí depois disso eu fiquei muito entusiasmado. E além de tudo, era bem na época do desenvolvimento da aprendizagem, quando sua mente está mais disposta a aprender e a correr riscos e tudo. E acho que esse livro ele veio num momento muito bom, porque ele plantou uma semente na minha cabeça de que eu poderia ir bem mais além, como pessoa, ganhar mais dinheiro e tudo. E essa semente eu sei que está dentro de mim, lá ele. E eu tenho a certeza absoluta de que eu vou ser rico. Isso aí eu não tenho dúvida. Até nos momentos mais baixos da minha vida. Por exemplo, tem nesses últimos podcasts aí que eu falo que eu tenho muitas dívidas ainda para pagar. E de que eu não via necessariamente uma luz no fim do túnel. Não exatamente isso, mas até nesses momentos onde eu, sei lá, eu não me percebia como um ser humano que tinha uma grande perspectiva de vida. Mas até nesses momentos eu sabia, cara, eu vou vencer, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro. Isso eu não tenho dúvida. E isso é bom, essa crença é boa, porque você, querendo ou não, você não deixa a peteca cair. Simplesmente é isso. Agora, falando racionalmente, eu realmente acho que eu vou ter muito dinheiro futuramente? Eu acho, de fato. Eu não, sem masturbações mentais. E eu acho que qualquer pessoa pode ter. De que maneira? Um dos livros que mais abriram minha mente, inclusive, cara, eu acho que eu já li sei lá, uns 60, 70 livros na minha vida. É um número baixo, de certa forma. E teve alguns livros que eu li 4, 5 vezes. Mas teve um momento em que eu pensei, caralho, eu vou parar de ler livro, ó, bicho. Sei lá, eu tô só acumulando informação aqui, isso não tá... Isso tá só me dando obesidade mental. E uma das coisas mesmo, que a influência de Ryan Santos, eu não sei se foi Ryan, não, mas foi algum outro. Ryan, pelo contrário, Ryan sempre leu muitos livros. Apesar de... Ryan é um cara que você pode tirar muita coisa positiva dele. Ele é um cara extremamente inteligente. E se você colocar num comparativo Ryan
e Tiago Finch. Tiago Finch ele foi muito pela uma questão estética, uma questão de saber se posicionar e saber criar uma demanda reprimida. É justamente isso. E Ryan é a falta de estética. O Ryan é Cristiano Ronaldo e Thiago Finch é Messi. É exatamente essa analogia perfeita. Porque Ryan, ele não tem o mínimo de estética. Na verdade, ele tem um negócio muito grosseiro que espanta muitas pessoas. Tudo pelo que ele fala, como ele fala, de que maneira ele fala, até o seu aspecto visual mesmo. Os produtos deles foram... Ele até se vangloriava disso. E eu não acho que tá errado, não. De ser muito simples em tudo que ele faz. De não ter muita punheta. De ter a melhor câmera, a melhor produção, a melhor... Não. É tanto que o livro que ele fez, Hackeando Tudo, ele fez de... Ele disse que ele fez uma semana. E realmente é um livro que dá pra você fazer em uma semana. Eu hoje trabalhando com isso, com criação de produtos e tudo. Basicamente ele fez um PLR. Ele fez um PLR de várias ideias que tinha. Caralho. Porra, eu lembrei de uma coisa aqui, mas enfim. Que eu tenho que fazer. Quando terminar isso aqui eu vou fazer. Ryan, ele tinha pouca coisa, tem ainda, né? Pouca coisa estética. Ele foi muito mais pela questão do barulho, mas pelo barulho negativo. Só que aí ele ia convertendo muitas dessas pessoas. Enfim. Por que eu tô falando de Ryan e Thiago Finch? Ah tá, porque Ryan fala e sempre falou muito sobre leitura. E que ele já leu mais de 1000 livros na vida e tudo. Que eu não duvido. Na verdade, eu duvido que ele leu o livro. Mas que ele teve o conteúdo do livro, eu não duvido. Até ele mesmo fala que hoje em dia só é mais no audiobook. O audiobook tem suas particularidades, que é você ter um aprendizado, de certa forma, passivo. E acho que é um hábito muito bom. Muito interessante. É você fazer exatamente o que Ryan fazia e faz. Que é você caminhar lendo o livro. Lendo o livro não, caralho. Caminhar lendo o livro. Caminhar ouvindo audiobook. Você vai reter muito pouco das informações. Isso é verdade. Mas você pode ter ali uma virada de chave, um estalo. Insights, pequenos insights. E depois você pode pegar o livro e ler de fato. De maneira mais profunda. Enfim. Então, Ryan, ele acabou juntando essas duas coisas, que era minha vontade de ganhar muito dinheiro e também o gosto que eu tive da leitura. E cara, eu não vou dizer que eu gosto de ler, que eu gosto, eu quero ler. Não, definitivamente não. Eu acho muito difícil existir uma pessoa que de fato goste de ler. Ler. Não. A leitura é somente duas coisas. Ou você vai se entreter. Entreter. Caralho, bicho. Eu tô cagando umas palavras extremamente básicas. Ou você vai se entreter, ou você vai se informar. E aprender algo.
eu não tenho a mínima paciência. A mínima paciência de pegar um livro e ler um livro de romance. É tanto que uma das minhas ex, aquela que só durou um mês, ela gosta de ler romance. E aí ela ficou me apertando o saco para eu ler um livro que ela gostou muito, de romance. Ela sabia que eu gostava de ler, que eu gosto de ler. E ela me apertou o saco. Ela realmente falou várias e várias e várias vezes para eu comprar o caralho de um livro lá que ela queria que eu lesse. Porque ela disse que o livro era maravilhoso e tal, e blá blá. Aí eu disse, foda-se. Aí fui lá na Amazon e comprei o Kindle, o livro digital. E aí comecei a ler. E caralho, eu disse, caralho. E eu não terminei a bosta do livro, cara. Puta que o pariu, cara. E não é porque eu terminei com ela, não. É porque realmente eu não tinha paciência. Eu não tinha a menor paciência de ler aquele... Cada página que eu virava era como se fosse uma facada na minha cabeça. Pensando, puta que o pariu. Eu perdi 5 minutos de vida. Simplesmente lendo uma punheta que não tem pé nem cabeça. É uma historinha pra boi dormir. Se eu quiser ver história, eu vou logo e assisto um filme. Uma série. Que basicamente um livro é um roteiro de uma série, de um livro ou de um filme. Basicamente é isso. Só muda a forma que é entregue. É a mesma coisa de um PDF que você vai vender, um PLR e um curso online. É literalmente essa analogia aí. Um romance é o livro, é o PDF, o e-book, na verdade. E o filme ou a série é o curso online. O conteúdo basicamente é o mesmo, só que a forma de entrega é diferente. Enfim. Então a leitura, cara, ela não é uma questão de você gostar ou não. É uma questão de interesse. E isso é um dos bloqueios mais desgraçados que existe, que é o bloqueio de aprendizado. É aquela crença de que a pessoa tem de que não gosta de ler. E aí você para e pensa, cara, mas tu não gosta de ler o quê? Tipo assim, você chegar e dizer que não gosta de ler é basicamente você não gostar de comer. É literalmente a mesma coisa. Se a pessoa chega e te fala, eu não gosto de comer, aí você vai pensar, tá, mas tu não gosta de comer o quê? Não, eu não gosto de comer, não gosto de comer. Comer comida. Tá, cara, mas que comida? É literalmente isso. Porque assim, se você pegar uma das coisas mais interessantes pra você, se você gosta sei lá, de um cantor em si, você pega e tem uma biografia desse cantor que vai contar a história, detalhes e tudo desse cantor. Você vai se entusiasmar. Digamos que você gosta de futebol e do seu time, sei lá, você torce pro Paysandu e fala a história do Paysandu. E você tá sem fazer nada ali, você vai se entusiasmar pra ler aquilo ali. Agora, se você torce pro Paysandu e alguém vem, ele traz um livro que fala do Remo, você vai dizer, caralho, tá gozando, cara. Pelo amor de Deus, eu vou ler essa bosta. O cara não vai ler porque o cara não tem interesse. Nesse exemplo, até pode ser que ele tenha interesse, como são rivais, pode ser que a história dos... Pode ser não, mas a história dos rivais sempre tem correlação. Mas tipo, se o cara torce pro Paysandu e vem um cara com um livro do, sei lá, do Goiás, o cara vai ler, caralho, eu vou ler essa bosta. Não vou nada. É tipo isso. Enfim, cara. Terminando toda essa masturbação que eu acabei de cometer aqui sobre a importância e o conceito da leitura. Na verdade, o conceito, a importância é a seguinte.
através da leitura, a leitura ela vai lhe trazer algo que hoje em dia eu percebo muito claro, que é a influência. E através da influência você vai mudar. Não necessariamente pro bem, mas você vai mudar. Você pode mudar, na verdade. Ela planta sementes, a influência. E a influência ela não é só das pessoas que tem ao seu redor. É dos livros que você lê, é dos conteúdos que você assiste no YouTube, é das coisas que você admira. Basicamente é isso. Então, se você começa a ler muitos livros sobre sucesso, você pode... É inegável. É inegável que a chance da pessoa que lê sobre isso, sobre sucesso, sobre como obter sucesso, sobre ferramentas para você obter sucesso, sobre o passo a passo de que você vai ter para obter sucesso, sobre o que fazer na sua profissão, profissões, macetes e tudo isso, não só a parte mental da coisa, mas a parte prática e a parte da vivência em si. É inegável dizer que a tendência dessa pessoa de realmente obter o sucesso é maior do que uma pessoa que só fica lá no celular, na rede social, no YouTube dela só tem bosta, é só fofoca, é só futebol, é só entretenimento. O entretenimento ele tem seu papel, mas quando sua vida é só entretenimento, primeiro que o seu instinto de evolucionismo, o seu instinto de evolução vai gritar. E aí se você não ouve ele, que é o quê? A sua cabeça ela vai querer, sua mente, o seu eu mais profundo, ele vai querer evoluir. O instinto de evolução pessoal, ele não tem pra onde você correr. Você vai sempre ter que buscar evolução, sempre. Você pode chegar e buscar abafar isso com fugas da realidade. Isso aí você pode tentar fazer, mas você vai acabar entrando num vício, num círculo vicioso, que é o círculo de você ficar fugindo da realidade, buscando sempre caralho, essa palavra maldita, subterfúgios, palavra maldita, subterfúgios. Você busca sempre subterfúgios para esconder a sua realidade, que é a seguinte: você não evolui. Você tá sempre lá. Então, você não evolui fisicamente, você não evolui financeiramente, você não evolui para nada. Então é isso. E por que eu tô falando disso? Por que eu estou falando disso? Enfim, é sobre a influência. E os livros, eles têm essa influência. Você vai ler e você pode até achar que não, mas ele vai lhe influenciar. Talvez um livro de 400 páginas. Você lê 400 páginas e uma frase, uma única frase, uma única frase que você tira daquela palavra, daquele livro lá, vai mudar totalmente sua vida. Por incrível que pareça, cara. Porque não exatamente uma frase vai mudar sua vida, mas um conceito que você tira dali, ele vai lhe levar a ter pensamentos diferentes. E aí você vai pensar, você vai ter uma nova mentalidade. E aí isso faz com que você busque outras informações. Então, tipo, é como se o estalo número 1 fosse o degrau número 1. E aí você vai pro degrau 2, 3, 4, 5. Mas não existiria o degrau 7 se não existisse o degrau 1, entendeu?
uma coisa que você leu lá, uma frase, um conceito, ele faz com que você acabe tendo uma predisposição para ir buscar coisas que antes você talvez nem conhecesse, ou se conhecesse, não soubesse a importância que aquilo tinha, ou se soubesse, simplesmente não tinha importância para você. Você sabia, essa parada é importante, tá, mas tô cagando para isso. Basicamente é isso. E aí, eu dei todo esse rodeio inteiro pra chegar a um livro em específico, que, como eu falei na estante, eu tinha chegado a um platô mental, que era o de, sei lá, cara, pensar mais um livro e minha vida continua igual. Mais um livro. E aí sempre tem aquela pessoa, sempre tem a pessoa do não, livro não é importante. Geralmente é o boomer. Pessoas de gerações anteriores, até antes da boomer, que chega e diz, por exemplo, um cara, até meio, enfim, cara, não vou dar exemplo aqui, mas foda-se. Mas vou dar, foda-se. É Flávio Augusto. Eu era admirador muito de Flávio Augusto. Hoje não, nem um pouco. Ele tem os seus feitos e tal, mas enfim, se eu não me engano, é por isso que eu não queria dar o nome, porque eu não tenho certeza se foi ele que falou isso, mas tenho 90% de certeza. Então caguei. Eu não vou dar o exemplo de Flávio Augusto não. Vou falar Joãozinho. Joãozinho é o cara que teve sucesso na economia de 30 anos atrás, 20 anos atrás. E aí ele pega esse sucesso, ele entendeu essa dinâmica aí de que existem pessoas que basicamente idolatram pessoas que têm sucesso. E aí pegou essa fatia dessas pessoas e começa a punhetar sobre esse sucesso que ele obteve anos atrás. Em uma economia totalmente diferente, em uma sociedade, principalmente isso, uma sociedade totalmente diferente, em que você tem uma dinâmica social completamente diferente, cara. Só a rede social, ela já muda 150% de tudo que você pode, sei lá, tudo que você pode querer chegar e dizer, antigamente era desse jeito e hoje é desse jeito e você não consegue isso lá. Cara, totalmente diferente. Enfim. E aí esse cara dizia, o negócio mais é você agir. E eu não discordo tanto. Por isso que eu falei que eu não queria citar nomes, porque eu não discordo tanto. Porque a questão toda é a punheta. A punheta, ela é maldita. Não só a punheta da masturbação, de você dar uma gozada, mas a punheta mental. A punheta de você chegar e ler um livro, aí depois você lê outro livro, depois você lê outro livro. Sua vida continua exatamente da mesma maneira. Então, se você só lê, você vai ter que chegar um momento em que você precisa colocar aquilo em prática o mínimo possível. Senão acaba, de fato, existindo obesidade mental. E eu acredito que eu cheguei nesse platô em um determinado momento. Eu tava lendo, eu lia um livro atrás do outro. E aí eu parava e pensava, minha vida não tá indo pra lugar nenhum. Então, ler não vai fazer diferença. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Faltava simplesmente a ação de colocar em prática as coisas que eram aprendidas, né? E já levando agora ao livro que me fez abrir o olho para isso aí, foi o livro que eu não terminei de ler ainda. O livro Maestria, de não sei o que, Green. Esqueci o nome do cara. Caralho, aquele livro é muito bom, cara. É o livro que ele fala sobre o processo da maestria
e da aprendizagem. E basicamente existe uma escala pela qual as pessoas ditas como normais passam por essa escala aí, por esse processo, essa jornada, e se tornam mestres em suas áreas, seja na música, seja na arquitetura, seja na física. E aí ele fala que muitas das pessoas acreditam que a maestria seja algo que a pessoa já nasce, o dom em si. E eu já sei muito, eu já tinha essa pulga atrás da orelha em relação à música. Por quê? Porque eu sei que eu não nasci com o dom da música. Tipo assim, eu posso ter nascido com uma predisposição, uma facilidade um pouco maior do que outras pessoas. Mas para eu tocar violão, foi necessário que eu pegasse o violão, eu treinasse o violão, eu aprendesse o mínimo da teoria musical. E aí eu aprendi a tocar violão. Mas é tanto que eu não tenho maestria sobre violão. Longe disso. Bem longe disso. Mas eu sei tocar. Inclusive num nível que talvez seja mais avançado do que a parte teórica que eu tive. Que foi bem pouca. Mas por que eu tô falando disso? Porque que muitas pessoas acreditam que a música em si é um dom. E não é, cara. Cantar não é um dom. Tocar não é um dom. Tudo isso se aprende. E se aperfeiçoa mais e mais através da prática e da teoria. As duas coisas andando de mão dadas. Então esse livro ele me deixou muito alerta sobre isso. E aí através dele me reacendeu uma crença muito importante, que é a de que eu consigo aprender qualquer coisa. Aí nisso eu coloquei na minha cabeça que eu ia dominar o Photoshop para aprender a fazer design realmente a bons designers. E hoje em dia eu posso dizer que eu já consigo minimamente abrir o Photoshop e fazer um design básico ali, que não deixa você, não me deixa na mão. E antes eu achava que o Photoshop era uma coisa extremamente difícil. Aí eu usava aquela bosta daquele Canva, que é um cocô. Aquilo é uma bosta. O cara que usa o Canva, ele não sabe design. Ele acha que ele sabe design. Você não sabe nada de design. Enfim. Caralho. Aí me reacendeu também que eu ia dominar o conceito da gestão de tráfego e a prática da gestão de tráfego. E hoje o Facebook mesmo, o Meta Ads, eu basicamente já domino o Meta Ads. Não é maestria, mas eu domino as ferramentas em si, onde cada botão tem cada coisa. Já o Google Ads eu sei o mínimo do mínimo do mínimo. Não sei subir uma campanha de Meta Ads, de Google Ads. De Meta Ads já subi algumas, na verdade. Enfim, eu coloquei na minha cabeça que meio que isso aí me deu o embasamento, a base pela qual eu fico tranquilo em saber que eu vou ter sucesso. Agora você desmistificando o sucesso. Cara, sucesso, principalmente financeiro, não é uma coisa de você olhar e pensar, é sorte, é uma questão espiritual, é uma questão... Não. Inclusive, por isso que eu acho que os ateus, eles têm, nesse quesito aí, uma vantagem nas pessoas que são religiosas demais. Eu não estou nem dizendo as pessoas espiritualizadas, mas principalmente as pessoas religiosas.
Eita. O trem despertou aqui. Enfim. Já foi. A pessoa que ela é muito bitolada na religião, ela acaba pensando, tem um obsessor aqui que tá me impedindo de evoluir financeiramente, e a minha vida nada dá certo. E não necessariamente não tenha. Porém, você pode chegar a essa conclusão depois de se perguntar as seguintes coisas. Número 1. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Não quer dizer que você vai chegar ou não, mas como você gostaria de estar daqui a 5 anos? Financeiramente, tudo, do que você vai estar fazendo, onde você vai estar fazendo. Isso é uma questão muito maleável. Mas você, basicamente, tem que saber para onde você vai estar indo. Não precisa ter aquela coisa muito enrijecida para não acabar criando. Isso aí acaba se voltando contra você. Que é a ideia de que você vai ter que fazer determinadas coisas e tem que estar exatamente no ponto X, no dia X. Não. Isso aí cria uma ansiedade e você acaba não conseguindo por conta da ansiedade. Tem que deixar as coisas acontecerem por si só. Enfim, mas você tem que saber onde você vai ter que estar. Você quer estar. Você gostaria de estar. Enfim, você sabendo... essa pergunta número 1. Você sabe onde você quer estar? Ok. Número 2. Você sabe o que é que você precisa fazer para estar lá? Aí a pessoa diz... Não. Não necessariamente você precisa saber exatamente o que você tem que fazer para estar lá. Você tem que buscar essas informações. E aí, número 3. Como é que você vai fazer o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar? Tipo, uma analogia seria: eu quero chegar em Goiás. E aí, beleza, eu tenho um mapa aqui. O mapa seria uma das estratégias. Mas você precisa do veículo. E aí você precisa do veículo, você precisa de combustível para o veículo. Você precisa aprender a dirigir o veículo. Entendeu? Então, o sucesso basicamente é isso. Você saber onde você quer ir, minimamente. Você buscar informações sobre como chegar lá. E você buscar aprender como faz para chegar lá. E aí, uma das coisas também é você ter a noção de que a mentalidade é uma das coisas mais principais. Mais importantes de todas. Por quê? Porque com a mentalidade negativa, você não vai sair nem da sua casa, cara. E toda mentalidade, tudo é crença. E toda crença é nada mais do que uma pressuposição, o seu melhor palpite a respeito de qualquer coisa que seja. Então você vai ter que mudar todos esses palpites negativos que você tem e transformar ele em positivos. E se permitir ir para frente. Se permitir caminhar. Enfim. Então, basicamente, você ter sucesso é você saber para onde ir, você buscar entender como é que se chega lá e você executar. E na PNL existe a aprendizagem simples e a aprendizagem de loop duplo. Aprendizagem simples é basicamente: eu sei fazer algo? Não sei. Você aprende ou não aprende e fica só nessa. Uma coisa mais prática. A de loop duplo é você revisitar suas crenças. Suas crenças
entender o porquê caralho é que eu não tô aprendendo isso. E se eu aprendi, o porquê caralho é que eu tô me sabotando aqui. Por que porra eu estou fazendo isso? Entendeu? Enfim, cara, enfim. Então, esse podcast ele foi realmente o número 1 esse novo quadro que eu resolvi fazer aqui no evolucionismo, que é justamente falar sobre os livros. E alguns livros aqui de cabeça. Esse, Maestria, que ele vai falar sobre o processo que é necessário para você se tornar um mestre. Basicamente ele vai desbloquear seu conceito de aprendizagem. E tudo é aprendizagem. Tudo na vida é aprendizagem. Cada pessoa que está em um determinado ponto do mundo, financeiro, social, qualquer coisa que seja, a única diferença dela para você é o que ela sabe e o que você não sabe. E principalmente o que ela faz com o que ela sabe. E querendo ou não, isso aí também é uma maneira de aprendizagem. Que é a aprendizagem mais mental da coisa. Mental / emocional. Porque não adianta. Não adianta você só saber a ferramenta. Você precisa agir. E muitas das vezes as nossas crenças, nossos bloqueios, tabus, preconceitos e blá e blá e blá, vão jogar contra a gente. Nossas normas mentais. Por exemplo, ó, vou colocar aqui na mesa uma norma mental que eu tenho e que eu estou pensando nesse exato momento aqui, que é o quê? Eu falei que eu criei uma parada que é a de passar 2 dias de jejum e comer em um dia. Isso aí me fez, por várias vezes, perder peso. De maneira, algumas vezes fáceis, algumas outras vezes não tão fáceis. E, basicamente, essa regra ficou criada na minha cabeça de que dá certo. Aí toda vez que eu quero diminuir o meu peso, eu uso dessa tática. Porém, acaba que, muitas das vezes, o tiro sai pela culatra. Justamente porque eu começo e não consigo fazer da maneira que deve ser feito. Que teoricamente deve ser feito. Enfim, é um jogo mental. É uma norma mental. Tipo assim, isso aí é uma das coisas mais próximas do que a psicologia chama de TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Que é uma coisa que você coloca na sua cabeça que ela tem que ser daquele jeito. Então se você vê sei lá, qualquer coisa que está fora do lugar, você vai se punhetar até pegar aquele negócio e colocar no lugar. E aquilo vai lhe incomodar mortalmente. Até você chegar e colocar aquilo lá no lugar. Enfim. Mas é isso, cara. Então, eu vou falar sobre esse livro aí, Maestria. Eu vou falar sobre os segredos da mente milionária, sobre o poder da ação, o poder do subconsciente, o milagre da manhã. Esses livros mais conhecidos, mas são muito bons também. Eu quero fazer sobre a Bíblia de Vendas, sobre as armas da persuasão, sobre deixa eu ver, tem outros também. Eu já estou descendo aqui, vou acabar olhando os meus livros e também a lista dos livros aqui, que eu já tenho. Tem um livro aqui que é bem interessante. Faça todo mundo gostar de você em 90 minutos. Tem As Leis do Triunfo.
Gente de resultado. Tem como fazer amigos e influenciar pessoas. Deixa eu ver agora aqui os livros que tem no meu notebook. E também tem o livro de PNL, né? Esqueci o nome da porra do livro. O livro fala sobre Manual de PNL é o nome do livro. Manual de Programação Neurolinguística. Aqui, outro. Hábitos Atômicos. Vou fazer o livro também. Comece pelo mais difícil. Vou fazer. Tem mais aqui. Tem esse aqui, 48 Leis do Poder, nunca li. Tem um certo preconceito com esse livro, mas enfim. Tem esse outro livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, é interessante. Um Mito do Empreendedor é interessante também. Poder do Agora. E por aí vai. Mas é isso aí, cara. Esse foi o primeiro episódio desse novo quadro aqui, que ainda não tem um nome. E desse canal Evolucionismo. É isso aí, cara. Tamo junto.